Alquindar, qual é a missão dos espíritas? Olha, até para entrar nesse assunto, Afonso, é interessante como Kardec, todos nós sabemos, foi um grande visionário. Porque hoje qualquer empresa tem a sua missão. Seja empresa pequena, média ou grande, tem o primeiro passo para se abrir uma empresa, qual é a nossa missão. Mas na época de Kardec, as empresas não utilizavam desse recurso. Ele, antecedendo o que tornou-se comum às empresas, já estabeleceu a missão dos espíritas. Obviamente, na realidade é um espírito que trouxe essa mensagem, mas adiantando algo que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer trabalho, de qualquer serviço, de qualquer foco que nós tenhamos, que é a missão. Missão dos espíritas, ficou bem claro, missão dos espíritas. Mas quem de nós pode dizer-se espírita de fato? Kardec disse, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Vamos pensar um pouco quem se situa nessa condição. Se nós estamos nos transformando moralmente e se nos esmeramos para crescer, para dominar as más inclinações. Conclusão, ele, até para trabalharmos a missão, coloca que nós devemos ser espíritas verdadeiros. Não quer dizer que tenhamos que ser santos, tenhamos que ser evoluídos, não é mas meu devemos caso. ser esforçados. Não é o meu caso, ok. Você não sabe, estou vendo uma auréola aí que brilhando. Ah, tá? meu Deus do céu. Então, basta ser aquela pessoa espírita disposta a mudar para que seja espírita. E aí sim entra o tema, a missão, que depois eu posso ler de Erasto. Né? Esta missão, até lendo, foi Erasto, o espírito que escreveu, né? Disse, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor de sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Então, num primeiro momento, tem uma continuidade, levando até nós espíritas essa missão de levar o espiritismo a todos os lugares. E ele continua. E depois levando a palavra divina aos grandes, que as desprezarão, aos sábios que exigirão provas, aos simples e pequeninos que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Então, mostrando como as pessoas simples estão mais abertas ao novo. Mas mesmo Erasto tendo essa consciência, ele pediu para pregar, inclusive, àqueles que oferecem resistência. Quer dizer, pregar a todos o espiritismo. Ou seja, aquela afirmação tão popular, aquele jargão popular, dar murro em ponta de faca não vale. Olha, da forma que está aqui, sim, dar murro em ponta de faca vale. Porque ele disse, ide e pregai aos grandes que as desprezarão, que seria dar murro em ponta de faca. Né? Aos sábios que exigirão provas, também seria dar murro em ponta de faca. Quer dizer, ele diz, leve a palavra. Se a pessoa vai absorver ou não, já passa a ser uma decisão da própria pessoa que precisa ser respeitada. Alquindar, essa semente que está sendo levada a essas criaturas, ela muitas vezes ela vai brotar ou vai germinar, ela vai se manifestar do interior da terra, do interior da consciência, no momento de sofrimento. Você considera essa colocação válida? É o que geralmente ocorre, né? Nós que estamos na doutrina espírita, temos consciência que nós próprios levamos mais a sério a doutrina, valorizamos a doutrina, quando a dor chega. Porque aí mudamos aquele termo, naquela expressão, porque a dor e para que a dor, né? Que, no sentido educativo. Então é normal, como humanos, nós temos essa forma de agir, né? De pensar. Alquindar, nosso programa é bem objetivo e bem direto, porque nós aprendemos isso com você, que é professor de liderança e de oratória. Quais são os objetivos
da casa espírita na execução da sua missão espírita? Os objetivos, os postulados, os direcionamentos. A sua opinião. Eu até relacionei alguns objetivos ou metas que eu posso aqui passar. Por exemplo, nossa meta ou missão em termos de educação, formar o homem de bem. Nós temos que ter esse grande foco, enquanto estamos atuando dentro da casa espírita, que o nosso objetivo é formar o homem de bem. Se nós nos conscientizarmos dessa realidade, nós vamos atrás de metodologia, nós vamos atrás de mudanças dentro da casa espírita, questionando-nos, eu estou focando o desenvolvimento do homem de bem? Então, essa é uma das metas dentro da missão. Uma outra é nós sermos afetuosos e fraternos. Muitas vezes nós convivemos, mas não nos relacionamos. Nós aceitamos aquela pessoa em nosso meio, sorrimos, convivemos, mas não nos aproximamos com a fortaleza do relacionamento, que tem como uma de suas bases fortes a afetividade. Óbvio que não temos condição de sermos santos, de repente sermos aquela pessoa maravilhosa, mas se nós nos esforçarmos para alcançar esses objetivos, já estamos dentro da missão dos espíritas. Nossa meta funcional, pensei em algumas coisas que pudessem ajudar em termos da funcionalidade do centro espírita. Hoje as empresas são super informatizadas e as casas espíritas ainda não são. Muitas casas espíritas ainda estão naquele período arcaico, trabalhando sem utilizar os recursos que hoje nós temos com muita facilidade. Temos acomodações confortáveis. Você vai ao cinema, você se delicia pelo filme que está passando, e um dos motivos, cadeira gostosa de sentar. E muitas vezes nós sentamos numa cadeira espírita dura, que nos cansa. Então são pequenos cuidados que nos predispõem ao crescimento e ao desenvolvimento. E temos recursos audiovisuais modernos. Os recursos audiovisuais modernos hoje não têm um valor alto como antes. Eram valores assim expressivos. Hoje é mais fácil adquirir. Estamos quase encerrando, mas tem mais algumas metas. Posso continuar falando? Por favor, Alquinda. Nossa meta ambiental. Eu procurei colocar vários tópicos, né? Florir e ornamentar nosso centro espírita. Flores fazem muito bem ao ambiente. Não deixar só flores, como nós vemos muitas vezes, só na mesa que está à frente do público. Mas ao lado da porta, do lado direito do público, do lado esquerdo. Imagine você sentir que aquele ambiente é florido. Você já tem uma energia diferenciada. Estimular na casa espírita o respeito ao meio ambiente. Fazer com que esse seja um dos focos também. Assistir e promover. O Espiritismo tem muito esse foco de trabalhar a promoção do outro, de trabalhar a caridade, mas com afeto, como Eurípides Barçanufo nos ensinou. Muitas vezes nós damos o pão para a pessoa, mas não colocamos o coração. Então, trabalhar essas questões. Alquinder, pelo Skype estão perguntando, não diga meu nome, pelo amor de Deus. O Alquinder está falando de uma colônia espiritual ou do centro espírita aqui na Terra? É uma provocação. Eu estou falando de objetivos que nós devemos atingir. O ideal. O ideal. Claro. Porque se nós estamos falando em missão, missão tem a ver com metas. Metas são para serem atingidas. E nós temos toda a capacidade na vida atual que temos de atingir essas metas. Desde que nós sejamos pessoas que se preocupem mais do que mudar os outros, mudar a nós mesmos. Quando intimamente nós valorizarmos a fraternidade, o relacionamento verdadeiro, enxergarmos no outro um irmão, esta porta que hoje é muito pequena para o desenvolvimento das casas espíritas, irá se alargar muito grande, de forma imensa. Mas isso depende da nossa mudança. E nós estamos muito habituados a mudar o outro. Alquinder, você disse muito bem, eu estava ouvindo as suas colocações e a gente também
está no papel de dirigente espírita, a importância de que a nossa casa espírita, a nossa porque é de todos, a nossa casa espírita seja um pedacinho do mundo de regeneração na Terra. Claro que a pergunta foi feita com bom humor, porque o nosso amigo aqui, ele estava imaginando que tudo isso aí é inalcançável. Mas nós precisamos entender que Deus nos dá forças para cumprir a meta. E eu posso dar um exemplo prático de favor. Resultados. Um exemplo prático de resultados. Visite a cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. O trabalho espírita lá é incomum. O dirigente ou o espírita que está mais à frente de vários movimentos lá chama-se Simão Pedro, olha o nome, por coincidência. Já diz alguma coisa. Há união entre todos os centros espíritas. Para começar. Isso é algo incomum. Incomum. Na realidade, ele teve dificuldade para fazer com que um dos centros espíritas se unisse. Vamos imaginar que lá tenha 20 centros espíritas, ele conseguiu a união de 19, mais de um não. Ele fez um acordo com os 19 centros espíritas. Falou, olha, cada centro espírita nosso tem a sua livraria para vender livros. Nós vamos fechar as nossas livrarias e só vamos comprar na livraria dele. Então, a união que não veio de lá para cá, foi daqui para lá. E com isso, ele conseguiu a união de todos. Ecumenismo. É uma cidade onde o ecumenismo está presente. Ele faz um encontro anual, onde reúne todas as religiões, protestantes, católicos, espíritas, todas as religiões, num salão muito grande, e traz um palestrante para falar sobre espiritualidade, não sobre espiritismo. Mas esse palestrante é espírita. Então, o não espírita, nossa, que pessoa maravilhosa, ele passa a ver no espírita o que nós precisamos divulgar, que podemos ser pessoas falhas, né? Mas o espiritismo é um grande tesouro que precisa ser mais divulgado e mais aplicado. Professor Alquinder de Oliveira, eu quero agradecer imensamente a sua presença no nosso programa. O senhor que se coloca com tanta clareza, com tanta objetividade. E se o senhor me permite, eu quero lembrar Jesus, o Alquinder tem razão. Porque Jesus nos disse, seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então, só pode se esperar o alcance, que busquemos a perfeição. Queria que o senhor olhasse para aquela câmera, por favor, e se despedisse nesse último minuto dos amigos que estão em casa. A todos que estão ouvindo, sabe que é muito fácil falar aqui. O difícil é a mudança interior. Então, passei informações ao público, a você, consciente de que estou falando para mim mesmo também. Mas nos esforcemos para aproveitar da bênção de sermos espíritas. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela... Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.